convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, na nossa paróquia Santa Terezinha, aqui, Vicente Pison, estamos tendo um encontro aqui de carnaval, tem nada de carnaval, um encontro de oração aqui na paróquia, né? De 8 da manhã até com a missa, termina com a missa, depois da missa ainda tem atendimento, vai até às 9 horas da noite. Então, todo dia de 8 da manhã a 9 da noite aqui na paróquia Santa Terezinha. Confissão, oração, adoração, missa, pregação, vai ter o batismo no Espírito Santo terça-feira à tarde. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, é sempre Jesus Cristo. Dos maiores pecados que se cometem hoje é adulterar a palavra de Nosso Senhor, né? Pegar a palavra de Deus e começar a ensinar coisa errada a partir da palavra. O evangelho de hoje tem muita gente falando coisa errada sobre esse evangelho, e gente grande dentro da igreja. Marcos 8, 1 a 10. Naqueles dias, é hoje, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Havia de novo uma grande multidão. Onde Jesus vai, tem uma grande multidão. Ele que não gostava, mas tem. O povo queria ser curado, queria que ele expulsasse o demônio, e hoje vão comer pão. E não tinha o que comer. Quem? A multidão. Pronto. Aqui está o problema. Jesus chamou os discípulos. Vai resolver o problema com os discípulos. Se quisesse, resolvia sozinho. Tenho compaixão dessa multidão. Compaixão, já expliquei, não é ter pena. Eu mesmo não tenho pena de ninguém. E Jesus não mandou ninguém ter pena de ninguém. Mandou ter compaixão. Pena, eu estou com pena e não faz nada. Não adianta. É melhor não ter pena. Agora, a compaixão, você vê uma situação difícil, uma pessoa sofrendo, a compaixão você tenta resolver. É você sentir a dor da pessoa, do outro, e não é só sentir a dor, não, e tenta resolver. Não tem dinheiro, conversa, procura alguma ajuda para a pessoa. Aí é compaixão. Agora, esse negócio de olhar, eu estou com pena, aí vai embora, o que adianta ter pena? Não adianta nada não, essa pena. É porque a maioria dos católicos tem pena. Jesus ensinou o que é compaixão, o bom samaritano, né? O homem descia lá de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, deram uma surra nele, deixado no chão, aí passou um sacerdote, foi embora. Passou um catequista, um levita, foi embora. Passou um samaritano que era inimigo dele.
botou ele no jumento, levou para hospedaria, cuidou das feridas, pagou pelo tratamento, ainda voltou para ver como é que o homem estava. Esse aí teve compaixão. Os outros, sacerdote e o catequista, não vão entrar no céu não. Tiveram compaixão. Então, o negócio de sentir pena, eu mesmo não sinto pena. Nem Nosso Senhor mandou sentir pena de ninguém, não. Mandou agir com compaixão. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Ele não sentiu pena não, sentiu compaixão. Aí vai resolver o problema. Vai fazer alguma coisa. Porque já faz 3 dias que está comigo. Estava lá com Jesus, Jesus pregando, curando, tirando demônio. E nada tem para comer. Não tem nada para comer. 3 dias. Se eu os mandar para casa sem comer, alguns vão desmaiar. Aí a compaixão de Jesus, né? Porque muitos deles vieram de longe. Jesus teve compaixão daquela gente, estava sem comer. Aí os discípulos, que não tinham fé ainda, né? Eles disseram: e como é que vamos dar de comer essa multidão? Aqui não tem pão para essa gente toda, né? Aqui no deserto. Jesus perguntou: vocês têm quantos pães aí? 7. Mas eram 4.000 pessoas. Para 7 pães? Como é que come? Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse. Pode sentar, tudinho, senta aí. Pronto. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. Tem muita gente na igreja padre, e gente graúda, ainda mais do que padre, dizendo que não teve milagre não. Houve uma partilha. Partilha no meu tempo era drops. Não sei, tem alguém do meu tempo aí? Ouviram falar em drops? Tu é velho desse jeito? Ainda tem drops hoje? Tem mais não, né? Quando era menina era drops, né? Porra, aqui não tem drops não, aqui tem milagre. Jesus tinha 7 pães, eram 4.000, ele multiplicou. Ele multiplicou e deu para os discípulos deu para a multidão. Mas estão dizendo aí: não tem esse negócio de multiplicação não teve negócio de milagre não. Eram os pães, está dizendo que só tinha 7, como é que eram os pães? Quem interpreta errado diz: não, cada um tirou o pão e dividiu com o outro. Onde é que tem esses pães que o texto não fala? O texto fala que só eram 7. Estão querendo enganar a gente, esse povo? Se eram 7, eram 7, cadê os outros? E mais, o texto não fala em partilha. Eu escrevi sobre isso no livro sobre o caminho sinodal. O primeiro livro que eu escrevi, expliquei isso aqui. A partir do grego, isso aqui foi escrito em grego. O livro, esse texto não fala em partilha. Tem outro texto que fala, Atos 2, tudo que eles tinham era em comum. Se era em comum, eles partilhavam. Atos 4, tudo que eles tinham era em comum. Aqui não tem essa expressão, então não tem partilha, eram 7 pães. Então, se você estiver numa missa que o padre disser: não houve milagre não, houve só partilha, você se levanta e diz: mentira. O padre lá do morro disse que era mentira. Pode dizer, Padre Fernando disse que era mentira, que você está dizendo. Pode falar. Aí mostra, está sendo gravado. Aí tu mostra esse vídeo. Aqui está dizendo que eram 7 pães, que eram 4.000. Como é que era a partilha? Se era partilha, só comeram 7, e os outros ficaram com fome. A não ser que deram um pedacinho de nada. Então parece que querem enganar o povo para dizer que não tem milagre. Jesus faz milagre na hora que ele quer. Ah, mas quem falou foi fulano, que é muito importante. Eu não quero saber não, que é importante. Eu quero saber da palavra de Deus. Não tem ninguém mais importante que a palavra de Deus não, né? Pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que eu distribuísse. E eles os distribuíam ao povo. Também tinha alguns peixinhos. Jesus pronunciou a bênção e mandou que distribuísse também. Esses verbos aqui, ó, pegou, abençoou, entregou,
É os mesmos verbos que tem na instituição da Eucaristia. Você pode dizer que aqui houve um milagre e também que esse texto fala da instituição da Eucaristia. Pode, aí você pode falar. Que Jesus vai fazer mais tarde. Esse texto se relaciona com a Eucaristia, verdade. Com o corpo e o sangue de Jesus. Mas dizer que não houve multiplicação, você não pode falar, não. Se você falar, você está enganando o povo. E você está deturpando a palavra de Nosso Senhor. Seja você quem for. Quero nem saber quem foi. Que aqui eu estou lendo o texto e estou explicando o texto. Não me interessa quem fala, não. Como eu disse, a palavra de Deus, que é o texto, é mais importante que eu do que quem fala. Mas eu estou falando sobre o texto, não estou inventando. O problema é quem lê o texto e inventa, coisa que o texto não diz. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, 7 pães e alguns peixes, né? E ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Como é que foi partilha esse negócio, meu Deus? É muita enganação, né, com o povo de Deus. Eram 4.000 mais ou menos. Mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Depois Jesus mandou embora. Fez o milagre. Jesus pode fazer milagre. Jesus é Deus, ele faz o milagre que ele quer. Como é que Deus não faz milagre? Deus que se encarnou, que ressuscitou, que morreu, ressuscitou. Como é que Deus não faz milagre? Quantos milagres tem aqui no Evangelho que ele fez? Aí quer diminuir Nosso Senhor, dizer, não foi milagre não, foi milagre, está aqui. Então não acredite não em todo mundo que fala do Evangelho. Quando você escutar, você vai ler o Evangelho para ver se aquilo que ele está dizendo é de acordo com o Evangelho. Senão não creia, viu? Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta e saiu de lá, foi para outra região. Agora essa menina vai para a região de Dalmanuta agora. Ficou saciado, né? Eu acho que ela foi comer pão do outro canto. Ainda bem que não tem raiva. Se tiver raiva é pior, porque vai ter que confessar, né? Aí tem outra leitura, a leitura do primeiro livro dos Reis, né? Que conta o pecado de Salomão, contou. Salomão pecou contra o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não amou, ele idolatrou, ele construiu santuário para outros deuses, porque se casou com uma ruma de mulher. Bem feito, casar com uma é difícil, vai casar com uma ruma. Está lá na Bíblia, né? Aí o Senhor tirou o reino dele, do filho dele, e o reino foi dividido, 10 tribos para o norte, 1 tribo para o sul. A tribo de Judá ficou no sul. Jesus vai descender dessa tribo de Judá. Esse reino foi dividido e nunca mais se uniu, até hoje. Faz 3.000 anos que esse reino está dividido. Hoje conta como é que aconteceu no reino do norte. Foram criados 2 reinos, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, chamado de Israel, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. No reino do norte, que ficaram 10 tribos lá, o rei se tornou Jeroboão. O que ele fez? Construiu altares para deuses. Mesmo pecado do Salomão. O que vai acontecer? O filho dele, ele vai morrer, depois vem um filho que vai pecar e vai morrer, depois vem outro, e vem outro, vem outro, todos vão pecar, e no ano 722 o reino vai ser destruído. Por causa do pecado de idolatria. Você pode ler também, está lá no primeiro livro dos Reis. A minha tese doutoral é sobre isso. E foi ele que construiu o bezerro de ouro, que apareceu lá no deserto. Foi ele aqui que mandou construir o bezerro de ouro, para adorar. Hoje está cheio de bezerro de ouro, né? Esse carnaval é um bezerro de ouro, por causa de bezerro de ouro. Cada escola de samba tem um bezerro. Já voltou, comeu pão e voltou, né? Cada escola de samba tem um bezerro de ouro. E a turma pulando o bezerro de ouro. Tudo nu, emacunhado, drogado, fazendo o que não presta, pulando para o bezerro de ouro.
E fica passando na Rede Globo, na Rede não sei o quê, toda a bandalheira fica passando. E se vê, está pecando também. Entendeu? Está pecando também. Portanto, desligue. Está botando o demônio dentro da sua casa, o bezerro de ouro. É só o que tem essa escola de samba. É adoração para o bezerro de ouro. Aí fica 4, 5 dias o povo pecando, pulando para o bezerro de ouro. Mesmo pecado aqui. Pois bem, esse pecado, né, esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão, que foi esse rei, e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Morreu, depois o filho dele foi e morreu também, perdeu o reino, veio outro e matou, aí foi. Pode ler a sucessão de reis, um matando os outros, por causa desse pecado. Mesmo pecado que estão fazendo hoje, no Brasil, esses dias. Adorando o bezerro de ouro. Pode adorar. Pode adorar. Depois aguenta. Quando te encontrar com o bezerro de ouro de chifre lá embaixo, aí tu vai ver o que é bom. Quando perde o sentido da vida, peca, aí minha vida não tem mais sentido. Certamente não tem. Como é que vai ter sentido? Se fica pecando e pulando por uma besteira. Se embriagando por uma besteira, passa a noite pulando por uma besteira. Eu nunca gostei de carnaval. Mesmo quando eu não era de igreja, nunca gostei de negócio de carnaval. Achava isso um besterol. Mas tem gente que perde a alma, né? Perde a vida também, por nada, o pecado. Não sei qual é o sentido disso. Aqui é um alerta, essa leitura, tá? Porque esses bezerros de ouro, volto a dizer, é o carnaval aqui, viu? E depois é macumba também, espiritismo e pessoal que acredita em horóscopo, em maçonaria, tudo isso é adorar outros deuses. É pecar contra o primeiro mandamento. Ninguém é para acreditar em horóscopo. Só sai de casa se lê o horóscopo lá. Pronto. E é só mentira, negócio de horóscopo. Só mentira. Pois bem, o que nós temos é que fortalecer a nossa fé. Aqui na igreja está tendo esse encontro de carnaval. Pois venha rezar, venha louvar a Deus, venha adorar e se confessar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.